Dando início à sessão ordinária, saúdo meus colegas da mesa diretora, demais colegas vereadores, servidores desta casa, comunidade que nos assiste através das redes sociais e solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Ayrton José Scheffel. Altair Schenkel. Arilúcia Hertal Simon. Presente. Diogo Tomás Lacho. Presente. Júlio César Bono. Jorge Wilson Stephens. Presente. Luan Augusto Kempf. Presente. Luiz Eduardo Ritter. Norberto Schelko. Havendo o número regimental, invocando a proteção de Deus e em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por aberta a presente sessão ordinária, solicitando ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Tendo todos os senhores e a senhora acesso à ata, eu dispenso a leitura dela e coloco em discussão a ata de número 021 de 2021, referente à sessão extraordinária que foi realizada no dia 26 de outubro de 2021. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a presente ata. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Vereadores contrários, manifestem-se. Em votação. Fica aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências enviadas à Câmara. Ofício número 226, 2021, Gabinete do Prefeito, Lagoa dos Três Cantos, 27 de outubro de 2021. Senhor Presidente, senhoras e senhora vereadora, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através desse com a finalidade de informar e solicitar a compreensão dos senhores vereadores no sentido de postergar o encaminhamento de Lei Orçamentária Anual de 2022 até o dia 30 de novembro de 2021. Justifica-se a postergação visando atender a parte técnica através da adequação e adaptação do orçamento às constantes alterações do plano contábil aplicado no setor público PCA-SP, tendo em vista que a maioria das versões atualizadas ocorrem no mês de outubro corrente. Inclusive na última versão 1.1 da tabela de classificação por natureza de despesa orçamentária disponibilizada pelo TCRS em 25 de outubro de 2021, conforme o ofício número 38 de 2021, cujos códigos devem ser adotados no exercício de 2022. Por outro lado, ainda possibilita ajustar o orçamento da melhor forma possível no que se diz respeito à previsão de receitas e despesas com bases nas informações buscadas através dos órgãos de apoio, como por exemplo a FAMURS, entre outros, bem como dos recursos previndos de repasse de fundo de saúde, assistência social, educação e outros estaduais e federais. Sem mais para o momento e na certeza da compreensão dos senhores vereadores, subscrevo-me atenciosamente Sérgio Antônio Lacho, prefeito municipal. Ofício circular número 38 de 2021, Porto Alegre, 25 de outubro de 2021. Aos senhores prefeitos, presidentes da Câmara de Vereadores, administradores das entidades municipais de administração indireta, senhores administradores. Informa-se que é publicada no portal desse TCE a versão 1.1 da tabela de classificação por natureza da despesa orçamentária do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cujos códigos e especificações deverão ser adotadas obrigatoriamente, inclusive pelas empresas estatais dependentes no exercício de 2022. O arquivo encontra-se disponível no portal desse Tribunal de Contas, em fiscalizado
para o fiscalizado Sistemas de Controles SIAPC PCA-SP. Quanto a alterações da estrutura das naturezas de receita orçamentária, a Portaria Conjunta STN/SOF número 103 de 2021 ratificou o prazo de obrigatoriedade de utilização da nova estrutura para 2023, confirmando a decisão desse tribunal em realizar para 2022 somente alterações pontuais já disponibilizadas que se entendem necessárias. Quanto à dotação da nova tabela de fontes de recursos estabelecidas para a portaria do STN número 710 de 2021, as suas atualizações esclarece-se que com o prazo máximo de padronização exercício de 2023, de acordo com a portaria conjunta STN/SOF número 20 de 2021, o TSRS divulgará a nova estrutura durante o exercício de 2022, de forma simultânea a classificação da receita para utilização na elaboração do orçamento para 2023, assim como para a adaptação dos sistemas normativas, tanto dos jurisdicionados como do próprio tribunal. Em caso de dúvida, registrar-se chamando no portal do TSE. Em fiscalizado, fale conosco a abertura de chamadas. Atenciosamente, Everaldo Branincheski, diretor de Controle e Fiscalização. Passamos agora ao pequeno expediente, onde temos um vereador inscrito com o tempo regimental de 5 minutos para fazer uso da palavra. Nesse momento, eu passo a direção da mesa à vice-presidente Ari Lúcia para fazer uso do pequeno expediente. Assumindo os trabalhos, passo a palavra para o vereador Diogo para que ele ocupe a tribuna. Senhoras, senhores, boa noite. Hoje eu faço uso da tribuna e quero saudar a comunidade que nos assiste através das redes sociais e dizer para vocês que o momento que muitas vezes a gente faz cobranças nessa casa, né? E também a gente deve usar esse pequeno expediente, esse espaço, também para fazer o agradecimento quando as nossas demandas são atendidas, né? E hoje eu quero aqui fazer um agradecimento em público ao Daier por ter recebido e ter prontamente feito algumas manutenções na rodovia que liga a Lagoa dos Três Cantos a Não Me Toque. Nós encaminhamos aqui através dessa casa e também através do Executivo Municipal uma correspondência solicitando uma operação de tapa-buracos e também a questão da sinalização. A sinalização ainda não foi realizada, a gente espera que isso possa acontecer aí nos próximos dias, até em virtude do tráfego intenso de veículos que vem acontecendo agora nesse período de safra, de plantio, e logo aí com as festividades do final do ano também. Mas eu não podia deixar aqui de agradecer já a primeira fase da nossa solicitação, que foi essa manutenção nos remendos asfálticos, e deixar aqui o agradecimento ao Daier. Também quero aproveitar aqui para elogiar os trabalhos que vêm sendo realizados por todos os servidores municipais envolvidos na questão da iluminação da praça. Temos recebido várias ligações, mensagens, engrandecendo o trabalho de todos os servidores, né, de quem está à frente desse trabalho de embelezamento da nossa praça, e também aproveitar esse momento para dizer que a Câmara de Vereadores está passando por uma reforma, que logo, logo a gente deve estar também com o clima natalino expresso aí na nossa
na nossa Casa Legislativa, né, que deve acontecer aí nos próximos dias. Parabenizar a administração municipal e agradecer aqui em público aos colegas vereadores por, naquele momento no qual aprovamos o projeto de lei que possibilitou o Executivo fazer a aquisição do maquinário, hoje nós recebemos uma retroescavadeira nova. Há dias atrás recebemos uma pá carregadeira, então estamos fazendo uma renovação do nosso parque de máquinas, uma renovação que se fazia necessária para melhorar o atendimento e os serviços prestados na nossa comunidade, e parabenizar aí a administração municipal por ter conseguido realizar essas duas compras com uma economicidade muito grande para os cofres públicos do município de Lagoa dos Três Cantos. Então, é um trabalho realizado muito forte, é muito trabalho, realmente, como o próprio prefeito diz, é trabalho, 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 relacionamento e sorte, e hoje está aí para a gente apresentar para a nossa comunidade essas máquinas que já foram adquiridas, a entrega técnica já aconteceu, a pá carregadeira já está trabalhando, a retroescavadeira nós recebemos hoje, e a princípio a entrega técnica aconteceu hoje mesmo, então ela já deve iniciar os trabalhos já agora nos próximos dias. E também o prefeito está indo a Brasília essa semana, e nós devemos ter aí nos próximos dias, né, se Deus quiser, e depende da nossa casa, a aprovação de um projeto que tramita aí hoje, eu tenho certeza que os colegas vereadores terão um entendimento positivo em relação a isso, e se Deus quiser, a gente terá nos próximos dias uma patrola adquirida, nova, para o município de Lagoa dos Três Cantos, que se faz necessária para que realmente a gente consiga deixar a manutenção das estradas, né, em dia, e também ter uma economicidade nos gastos com manutenção. Seria isso, meus colegas, seria isso, comunidade. Desejar a todos aí um bom mês de novembro, né, e aos homens que aproveitem também, tenham o cuidado do Novembro Azul, né? A gente já tivemos um evento aí nos últimos dias que tratou sobre o assunto. Muito obrigado, boa noite. Repasso os trabalhos para o presidente Diogo. Reassumindo os trabalhos, passamos agora então à ordem do dia. E dando início à ordem do dia, coloco em discussão os regimes de urgência do projeto de lei número 050 de 2021 e 051 de 2021. Coloco em discussão, né, o regime de urgência dos dois projetos. Em discussão? Coloco em votação. Vereadores que estiverem a favor do regime de urgência dos projetos 050 e 051 de 2021, permaneçam como estão. Vereadores contrários, manifestem-se. Fica aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei executivo número 048 de 2021. Projeto de lei número 048 de 2021 institui o calendário de eventos e programação de cultura, tradição, folclore e lazer para o ano de 2022 e da outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei número 048 de 2021. Fica em discussão o projeto de lei. Coloque em votação. Vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Fica aprovado por unanimidade o projeto de lei 048 de 2021. Solicito ao secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 050 de 2021. Projeto de lei número 050 de 2021 autoriza a contratação temporária de um operador de máquinas por excepcional interesse público, para atender necessidades emergencial junto à Secretaria Municipal de Obras e da outras providências.
Coloque em discussão o projeto de lei número 050 de 2021. Em discussão. Só ligar, eu acho que ele para ti, colega. Só um segundinho. Veja lá se deu certo. Tá. Eu acho válido, né? Às vezes a gente vê que falta pessoal. Como é que vai funcionar a questão dessa contratação desse profissional, né? Se puder, como é que pela concurso, eu não sei se expirou, acho que expirou o prazo, como é que vai funcionar? Porque é emergencial, né? Então, como é que iria funcionar a contratação desse funcionário? A questão do concurso eu até não me recordo agora se ela já expirou ou não, né? Mas como é uma questão temporária, né? Como é um processo temporário, se o concurso estiver vigente, ele vai ser chamado os próximos a serem chamados pelo concurso para ocupar a vaga em caso temporário, né? Caso nenhuma das pessoas que estariam nesse concurso, caso ele ainda esteja vigente, né? Pelo menos é isso que diz a lei, né? Nenhuma dessas pessoas aceite, aí sim é realizado um processo seletivo. Aí, em tese, precisa ser contratada uma empresa, né? Para fazer a abertura desse processo seletivo, né? E enfim, para daí aplicar todas as questões de provas teóricas e provas práticas. Mas se eu não estou enganado, colega vereador Júlio, eu acho que o concurso ainda está vigente. Tá? Eu tenho essa impressão. Então, caso esteja, né, vai ser chamado todas essas pessoas que estão por serem chamadas, aguardando um chamamento de concurso, para ver se elas aceitam, né, esse contrato temporário, né, que é uma situação esporádica, até para não onerar os cofres públicos no futuro, né? Não fazer uma contratação que talvez não tenha demanda por muito mais tempo. Então, se eu não estou enganado, existe ainda esse concurso público vigente. Então, seria chamado essas pessoas e caso nenhuma aceite, né, trabalhar temporariamente, aí sim abre-se um processo seletivo, né? Não sei se fui claro, né, esclarecedor. Se ficar com qualquer dúvida, bem tranquilo, estamos aí para auxiliar no que a gente souber. Mais alguém gostaria de falar sobre o projeto? Passo então para a votação do projeto. Coloque em votação o projeto de lei número 050 de 2021. Vereadores que estiverem a favor do projeto de lei, permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Em votação. Fica aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 051 de 2021. Projeto de Lei número 051 de 2021 autoriza o Executivo Municipal a adequar dotações orçamentárias no Orçamento de 2021 relativo ao recurso de operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 051 de 2021. Coloque em votação. Vereadores que estiverem a favor do projeto 051 de 2021, permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Em votação. Fica aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda da indicação de número 018 de 2021. Indicação número 018 de 2021 do vereador Diogo Tomás Lache indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de conceder auxílio financeiro às candidatas e soberanas do município para despesa com maquiagem e aluguel ou compra de vestimenta para o desfile.
coloco em discussão a indicação de número 018 de 2021. Eu quero... Senhor presidente, é pertinente essa indicação, só que, no meu ponto de vista, poderia ter sido feito, claro, isso aqui depende de um projeto, de uma lei, hein? Isso poderia ter vindo antes até da inscrição, possivelmente, e eu digo assim, uma pessoa me procurou e colocou, pô, se eu sabia que isso poderia acontecer, eu estaria inscrito. Tá? Então, houve essa situação. Então, nesse sentido, eu acho que teria que ter feito essa questão antes. Se lembrou agora, pensou em fazer agora, mas eu acho que seria pertinente que se tivesse feito anteriormente ao processo de inscrição. Aí seria igual, mas com certeza não é nada de anormal, mas eu acredito que deveria ter sido feito antes, para justificar isso aí hoje. É uma despesa que o município vai ter. É interessante, é um fato, uma questão do município hoje, a questão das soberanas, mas eu penso nesse sentido só. Quer ressalvo que eu faço. Obrigado. Eu até gostaria de falar sobre a indicação, né, já que é de minha autoria. Claro, eu concordo plenamente com o colega vereador Ayrton, né? Claro que toda indicação ela é possível que qualquer vereador sugira, né, essa indicação. E por que eu fiz essa indicação agora, né, para esta sessão? Porque, de fato, realmente não me passou pela cabeça propor ao Executivo de que possibilite esse auxílio antes, né? Então, como eu disse anteriormente, né, todo vereador teria a possibilidade de propor essa indicação, e acho que não passou pela cabeça de nenhum outro colega vereador, se não teria proposto de forma anterior, né? Mas o que eu quero dizer em relação à indicação, né, que antes tarde do que nunca, né? Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores para aprovação dessa indicação, porque eu vejo que em alguns municípios nos arredores de Lagoa dos Três Cantos, muitas vezes acaba tendo aquele patrocínio, né? Muitas vezes uma empresa acaba patrocinando uma candidata, e aí eu busquei essa situação aqui em Lagoa dos Três Cantos, até porque eu fui procurado por algumas pessoas, e aí que surgiu essa ideia, né, dessa indicação. E em Lagoa dos Três Cantos nós não temos ainda, né, um número expressivo de empresas, e até para não onerar isso para as empresas, não criar, talvez até pelo município ser um município pequeno, não criar aí uma certa, não seria nenhuma, uma certa disputa, né, entre as empresas também, né, estou propondo isso ao Executivo por achar interessante. E aqui na justificativa até da indicação, eu sugiro em relação à questão dos valores, né, de que o município faça o ressarcimento, reembolse as candidatas num valor de R$200 para as despesas que elas tiverem com maquiagem, né, e um auxílio de R$300 de reembolso para elas poder usar este valor no reembolso do aluguel ou da aquisição da roupa. Então, ficaria algo no valor de R$500. Essa é a sugestão que eu estou colocando aqui na minha indicação, né, para passar para o Executivo. Acredito que é algo que engrandece, né, o evento, o desfile, já que ele acontece de 2 em 2 anos, e também para que a gente possa oportunizar, talvez agora no próximo desfile, né, daqui a 2 anos, para que mais pessoas tenham acesso, né? Infelizmente, nenhum de nós lembrou disto antes, mas, como eu disse antes, antes tarde do que nunca. Então, a gente está oportunizando aqui as 6 candidatas, né, as famílias das 6 candidatas, para que o município possa estar dando um auxílio, né? Porque a gente sabe que o custo
de maquiagem, o custo da aquisição da roupa ou do aluguel da roupa, é um investimento. É um investimento que toda a família vai acabar fazendo. Então, nessa forma aqui, o município estaria auxiliando e dando condições mais de equidade, né, de igualdade para as candidatas. Também fui procurado, colega vereador, para que fosse feito um padrão de vestimenta, a mesma roupa para todas, né? E por que eu não aderi a essa ideia? Porque a gente sabe que muitas vezes o vestido preto ele pode cair bem numa pessoa, mas em outra pessoa talvez não tenha a mesma aparência. Um vestido vermelho, um vestido branco, então para cada um vai ficar de uma forma. Então, nesse sentido aqui, elas teriam total liberdade, né, para escolher a sua vestimenta, claro, de acordo com os padrões que tem que ser vestido, enfim, mas elas têm a total liberdade para procurar uma roupa adequada e que elas se sintam bem. Então, nesse sentido, mais uma vez, reforçar, eu acho que já é um passo que a gente está dando para facilitar, né, que talvez nos próximos anos a gente consiga, inclusive, ter mais candidatas. Então, é um passo importante que a gente está dando e, por isso, eu peço apoio aí a essa minha indicação aos colegas vereadores. Se ficarem com qualquer dúvida, podem me perguntar, né? E eu deixo à disposição ainda para a discussão da indicação. Senhor presidente, eu acho bem interessante essa indicação, né? Porque a gente sabe que a crise está aí, né? E nesse sentido eu parabenizo as meninas que botaram o seu nome à disposição a concorrerem à soberana do município. E a gente também deu uma pesquisada, né? Muito interessante o valor de R$300 para vestimento, né? Mas a gente sabe que não dá nem para começar. É um investimento, é uma ajuda, mas quem sabe o município dá uma estudada, ver se não tem como aumentar um pouquinho esse valor, porque a gente sabe que tem meninas que vão desfilar e esse valor que eles vão gastar nas roupas, de repente poderiam investir em outra coisa, né? Hoje seriam R$300, mas a gente sabe que hoje se tu for alugar ou comprar um vestido é de R$800 a R$1.000 para cima. Então é assim louvável a indicação. Com certeza esses R$500 vão ser muito bem investidos pelas meninas, mas se tivesse como aumentar um pouquinho o valor, eu acho que seria bem justo. Eu defendendo a indicação da forma como eu fiz, né, em relação à questão dos valores, o que eu gostaria de dizer ao colega vereador Júlio? Nós precisamos também analisar isso num cenário que hoje nós temos 6 candidatas, né? Ano que vem, daqui a 2 anos, talvez a gente tenha 10, 15, 20 candidatas. Então a gente não sabe. Mas eu diria ao colega vereador que o primeiro passo foi dado. Eu acredito que está um valor justo, porque antes nunca foi dado nada, né? E quem sabe para os próximos anos a gente possa avaliar, né, uma questão de reajustar os valores. Claro que isso aqui é uma indicação que vai passar para o Poder Executivo, nós não podemos, o vereador sabe, já tem até mais experiência que eu, que nós não podemos criar despesa para o Executivo, então é apenas uma sugestão, né, e quem vai definir a questão dos valores lá é o Executivo, né, dentro de um orçamento que está previsto com os gastos, aí, com o evento de escolha das soberanas. Mas para as candidatas à nossa corte, né, a qual eu tive o privilégio de poder conversar com elas há dias atrás aqui na Câmara de Vereadores, dizer que nós estamos fazendo um algo a mais e um bom algo a mais do que antes ainda não existia. E por isso da importância de a gente entender que o Executivo, eu tenho certeza que deve acatar uma indicação, caso aprovada aqui por nós, colegas vereadores, e entender da importância e do valor que o Executivo está dando para as candidatas e para as famílias. Então, com certeza, quanto mais valor para a família é uma despesa a menos,
mas já com certeza a gente, até pelas próprias candidatas terem se candidatado antes mesmo de souberem que haveria essa possibilidade de auxílio, já está sendo uma grande participação do executivo aí nas despesas que as famílias e que as próprias soberanas terão na preparação para o desfile. Tenho certeza que a gente já está fazendo a nossa parte, né? E, de novo, volto a repetir, uma pena que ninguém de nós lembrou de fazer essa indicação antes mesmo, que talvez a gente teria até mais candidatas agora. Mas, enfim, para não causar maiores transtornos aí em questão de datas e cumprir o edital que foi publicado e postado, peço aos colegas aí a apreciação e aprovação dessa indicação. Permanece à disposição dos colegas, caso alguém queira se manifestar em relação à indicação. Ninguém mais se manifestando. Coloco em votação a indicação de número 018 de 2021. Vereadores que estiverem a favor da indicação permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Em votação. Fica aprovada por unanimidade a indicação de número 018 de 2021. Solicito ao secretário que faça a leitura da ementa da indicação de número 019 de 2021. Indicação número 019 de 2021, do vereador Diogo Thomas Lage, indica ao Poder Executivo Municipal que estuda a possibilidade de priorizar as aulas de hidroginástica às pessoas com mais de 55 anos, usuários do Centro de Convivência, disponibilizando mais do que uma aula semanal em caso de orientação médica. Coloque em discussão a emenda da indicação de número 019 de 2021. Quero até aproveitar aqui, em conversa hoje já com o secretário da Saúde, que de antemão quero agradecer a presença, está aqui conosco, Regis, né? Já me foi informado de que já está sendo providenciado, né? Já estão sendo atendidos, inclusive algumas pessoas que já apresentaram uma indicação médica, né, uma prescrição médica para fazer, ter o acesso à hidroginástica mais do que uma vez por semana aqui no nosso centro de convivência. Então, quero agradecer, Regis, por já estar acontecendo isso, né? Eu, de fato, havia programado essa indicação antes mesmo dessas situações estarem acontecendo, mas que bom que há essa sintonia, né, e que isso já vem acontecendo, então, e sendo realizado aqui no município. É sinal de que a Secretaria da Saúde, o Executivo, o Legislativo, realmente estão preocupados com o bem-estar da nossa comunidade, dos nossos cidadãos trescantenses, né? E, mais uma vez, agradecer, Regis, e a gente fica sempre à disposição aqui também. Permanece à disposição dos colegas vereadores a palavra, né, em relação à indicação número 019 de 2021. Passo, então, para a votação. Vereadores que estiverem a favor da indicação de número 019 de 2021 permaneçam como estão. Vereadores contrários, manifestem-se. Em votação. Fica aprovada por unanimidade a indicação de número 019 de 2021. Passamos agora, então, aos assuntos gerais. A palavra fica à disposição de todos os colegas vereadores. Com permissão do senhor presidente, demais colegas aí, eu quero agradecer a presença do deputado federal Pedro Westphalen, que esteve aqui em nosso município, dias atrás aí, onde tivemos uma conversa com o Diogo, né, com o presidente da Câmara, o Diogo, que estava representando o prefeito,
o deputado deixou o gabinete dele aberto à disposição. Como eu já trouxe muitas verbas ao nosso município, desde o início do município, e está disponível o gabinete para nosso pessoal, né, os colegas. Né. É isso, obrigado. Obrigado, colega vereador Nega. Realmente, de fato, no dia, né, o prefeito não estava em viagem, e tive a oportunidade de receber uma visita agendada pelo colega vereador Norberto, com o deputado Pedrinho Westphalen, aqui de Cruz Alta, né, já foi deputado estadual, hoje deputado federal, já foi secretário do Estado, e de fato, nós precisamos realmente isso, essa união, essa unicidade dos vereadores em prol do desenvolvimento do município. As demandas são muitas, né? Nós precisamos de muitas coisas aqui para a Lagoa dos Três Cantos. Naquele dia a gente conversou bastante, né? Apesar de estar quase sem voz aquele dia, né, colega? Mas a gente conseguiu conversar, também tivemos a presença da esposa do vereador Norberto, a Ulda, secretária Tatiana, o coordenador Jonas, né? E agora me esqueci de alguém, colega vereador. O Queixinho, né, coordenador do deputado aí da região, e a gente levou algumas ideias lá para o deputado. Então, a gente realmente espera muito, né, contar com o apoio, com esse elo de ligação do vereador Norberto com o deputado, para que a gente possa conseguir fazer algo para a Lagoa dos Três Cantos. Eu tenho dito sempre em todas as conversas que a gente acaba tendo, né, com todos os deputados de todas as bancadas partidárias, de que Lagoa dos Três Cantos não é um partido político. Lagoa dos Três Cantos precisa de recurso para o nosso cidadão, para a nossa comunidade. E a gente quer ter o maior prazer e o maior orgulho de, no ano que vem, ano eleitoral, de poder divulgar o nome dos deputados que apoiaram Lagoa dos Três Cantos nesse mandato e que estão trazendo recurso para a Lagoa dos Três Cantos, porque a gente precisa realmente olhar para frente e fazer um bom trabalho, né? Se dedicar, um bom trabalho aí para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então, colega Norberto, estenda e leve um abraço dessa Casa Legislativa, mais uma vez, né, ao deputado Pedro Westphalen, e com certeza a gente, da mesma forma como o gabinete dele, essa casa aqui também sempre estará aberta aí para receber o deputado, né? A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretário que está aí, a imprensa, as pessoas que nos assistem. Somos sabedores que está sendo organizado mais um campeonato de futebol 7 e outras modalidades também estão por vir. Graças à pandemia está dando uma trégua, esperamos que continue assim depois de 1 ano e quase 2 anos aí nessa luta. E o município, pelo que eu estou sabendo, vai continuar investindo nisso. Isso é importante, o esporte é fundamental hoje, até é uma fórmula como nós ficamos praticamente mais de 1 ano aí sem nenhuma atividade. E o município sempre contribuiu com a arbitragem, com a premiação. Eu acho fundamental isso. E eu gostaria que também se pensasse, através das equipes, de quem vai disputar, de quem vai participar, que essas equipes também olhassem hoje para o comércio nosso, para os nossos empreendedores que estão aí, que sofreram com a pandemia, que tiveram muitas vezes parados, sem ter nenhuma venda e nada. Aquilo que nós temos aqui, vamos procurar adquirir aqui. Dar uma oportunidade para essas pessoas que também estavam paradas. Eu acho que isso é fundamental, nós oportunizarmos ao nosso comércio, as nossas pessoas que estão aqui. O que nós temos aqui, é evidente que nós não temos tudo, mas que a gente pense, que as pessoas, os dirigentes das equipes pensem que é uma oportunidade que nós temos de ajudar essas pessoas aqui também, que todos passaram por dificuldades, a gente sabe disso,
Foi um ano e pouco, um ano e meio, um pouco mais difícil, tá, que a gente teve. O comércio teve, como um geral, a gente sabe disso. E eu peço que os dirigentes pensem nesse sentido de nós podermos fomentar o nosso comércio, fomentar as nossas pequenas empresas. Nós não temos grandes empresas, temos pequenas empresas. A maioria em economia familiar. E que as pessoas pensem, vamos ajudar aqui, já que o município também está ajudando. O município vai ajudar, pelo que me foi colocado. Então, o município está ajudando. Nada mais importante que nós darmos a nossa contrapartida nesse sentido também. Então, eu gostaria de deixar esse recado às equipes que vão disputar os campeonatos, que estão a vir por aí, para que a gente possa organizar isso de uma forma melhor e que todos ganhamos com isso. Eu acho que a nossa sociedade ganha com isso. Nós temos o esporte voltando, as competições voltando. Isso é fundamental, gente. Não é nada. É muito bonito a gente ver a alegria que as pessoas têm de poder olhar um jogo de futebol, de poder participar, de poder jogar uma canastra, jogar um carteado e outras modalidades também. Então, eu peço que as equipes pensem nisso aí, quem participa, quem organiza, que ajude a pensar nisso aí. O nosso comércio merece essa atenção também. Era isso, irmão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ayrton. De fato, é algo que merece a atenção de todos nós, né? Eu até faria um adendo junto ao teu comentário, né? Que nós todos, né? Que a comunidade toda em si, não só agora os times, enfim, mas que nós todos possamos fortalecer, né? Fortalecer o comércio do vizinho, do amigo, né? Que a gente possa realmente fazer um trabalho coletivo, porque quando as empresas vão bem no nosso município, quando o agricultor vai bem no nosso município, o município vai bem. Eu vou aproveitar aqui rapidamente, eu tive a oportunidade semana passada de visitar um município de Panambi, e algo que me chamou muito a atenção, algumas rupturas que eles tiveram lá na forma de gerir o município e que me chamou muito a atenção. E muitas vezes nós, empresários, contribuintes, cidadãos, a gente olha o imposto como algo maléfico, né? Mas por que isso está em nós ainda, né? É que quando a gente não vê o resultado, quando a gente não enxerga o que está acontecendo, a impressão é que o dinheiro está indo e que de fato ele não volta para o município. Então, que a gente possa realmente realizar uma conscientização maior nas pessoas, né, no comércio. E nosso município, bem como o vereador falou, é um município pequeno. Nós não temos grandes empresas no nosso município. Mas cabe a nós valorizar, investir no nosso município, contribuir para que a arrecadação dessas famílias é automaticamente a arrecadação do município e automaticamente os investimentos do município sejam maiores. Então, é algo que realmente se faz muito necessário, né? E que a gente precisa fazer um trabalho aí coletivo com a associação comercial, que eu vejo até que precisa ainda, agora que está retomando, né, de uma forma gradativa, então ainda precisa que o município se aproxime ainda mais da associação comercial. Então, nesse sentido, nós estamos nos colocando à disposição para ser parceiro em relação a isso aí, né? A palavra está à disposição, colegas vereadores. Os assuntos gerais sempre são bons, né, porque a gente tem essa possibilidade de levantar muita coisa importante para o município que não está pautado na sessão, né? Então a palavra está à disposição dos colegas, quem quiser se manifestar ainda. Então, nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença da senhora e dos senhores, e em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por encerrada a presente sessão ordinária e convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de novembro de 2021.